Boa noite, bom dia, boa tarde. Que esse vídeo sirva de bênção para a sua vida. Eu vou fazer a reflexão hoje aqui em Gênesis, no capítulo 22, que fala assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abaldou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha e arrumou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Glória a Deus. Abraão, nosso pai da fé, foi um homem que teve realmente fé. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Deus pediu a ele o seu filho, mas Deus tinha prometido a ele um filho, e que a aliança dele seria com esse filho Isaque, não com Ismael, sim com Isaque. Ele sabia que Deus, mesmo que se ele matasse aquela criança, ele poderia, estava dentro do coração dele, ele poderia ressuscitar aquela criança. É tanto que ele disse para os moços dele: ficai aqui com os animais, eu e o moço
vamos voltar, vamos subir, adorar a Deus e depois nós tornaremos. Isso é que é fé. Eu não teria essa fé. Meu único filho, eu tenho um filho. Tenho um filho e tenho 3 netos. Eu amo meu filho de uma maneira muito especial. Eu jamais faria isso que Abraão fez. Nunca. Essa passagem mexe muito comigo, fala muito, muito, muito alto na minha vida. Às vezes, você tem um Isaac, Deus te pede aquele Isaac. Porém, esse Isaac pode ser um filho. Pode ser um esposo, pode ser uma mãe, pode ser alguém que você ama, que você gosta muito. E às vezes é necessário Deus pedir um Isaac na tua vida. Para saber como é que está a tua fé, para saber como você reagiria. Será que você seria capaz de dar o seu filho, assim como Deus fez, que deu o seu único filho, Jesus, para a salvação dos nossos pecados, para a salvação das nossas vidas? Será que você teria essa capacidade? Será que você conseguiria viver com essa situação? Ele sabia que Deus não ia querer, porque Deus, ele nunca pediu sacrifício humano, sempre foi sacrifício de animais. Mas ele não pede para ninguém sacrifício humano. Mas ele se sacrificou, ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer por mim, por você, sendo nós ainda pecadores, totalmente desgarrados, totalmente sem conhecer, querendo fazer as coisas da carne. Quando Deus tirou, tem pessoas que Deus tirou de uma forte, de uma tal maneira, de tantas coisas ruins que fazia. Tem gente que matava, teve gente que roubava, teve gente que passou tempo numa penitenciária, tem gente que se prostituía. Mas mesmo assim, Deus olhou de lá de cima para cada um de nós e disse: eu vou enviar o meu filho porque eu te amo. Não existe amor como esse, de chegar ao ponto de um Deus tão grande, tão tremendo, que não precisa nem de mim, nem de você. Mas mesmo assim, ele nos amou. Ele nos amou e nos fez ovelhas do seu pasto, nos fez filhos. Você quer mais privilégio do que você ser chamado de filho de Deus? Não tem privilégio maior. Não tem privilégio maior do que você ser filho desse Deus. Um Deus tão grande, tão maravilhoso.
que não mediu esforços. Quando ele olhou o filho dele ali naquela cruz, ele não viu a Jesus, mas ele viu o meu pecado, os seus pecados ali. E Jesus, ele não nos viu, ele não viu o seu filho. Ele viu nossos pecados, porque a palavra de Deus disse que ele carregou sobre ele todas as suas dores, carregou todos nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Deus, ele é maravilhoso. Porque você não escolheu a Deus, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu e disse: tu és meu, eu te amo. Assim como ele trocou o nome de Abrão para Abraão, de Sara para Sarai, e fez de Abraão pai de uma grande nação, que é a nação de Israel. E nos deu o privilégio, porque nós não tínhamos esse privilégio. Jesus, ele não veio para nós, não. Ele veio para o judeu, para o povo de Israel. Mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram, muitos deles não aceitaram. E isto nos fez termos uma oportunidade. Quando ele ressuscitou, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Coisa linda. Como um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito, olhou do céu para nós e nos viu, seres imperfeitos, cheios de pecados, cheios de carrapichos, cheios de doenças. Mas mesmo assim ele nos amou. Mesmo assim, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não há como você falar, não tem palavras para dizer o quanto esse Deus é grande. Não existe palavra no vocabulário para que nós possamos nos dirigir, falar a esse Deus, de como ele é grande, muito grande. O amor dele é imenso por nós. Deus abençoe a cada um de nós, que possamos refletir do sacrifício de Jesus naquela cruz, que possamos rever nossos conceitos, que possamos ver se o que estamos fazendo está de acordo com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Sejamos fiéis a Deus, não olhemos para trás, mas sigamos e prossigamos em servir a Jesus, seguindo a Ele em todos os momentos, em todas as nossas dificuldades. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor dos senhores. Ele ressuscitou depois de 3 dias.
ressuscitou e disse: eu vou preparar lugar para você lá no paraíso, lá no céu. E quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde estiver, estejais vós também. Veja que amor, que amor. Olhou para nós, pessoas insignificantes, pessoas que não têm nada na vida, pessoas pobres, humildes. Não é só que ele não olha para as pessoas ricas, não, ele olha para todos. Mas é tão difícil um rico depender de Deus, porque ele depende mais do seu dinheiro. É muito difícil um rico reconhecer que Deus é Deus, que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus que tudo pode fazer. É difícil, mas acontece. Tem pessoas que têm dinheiro e são humildes, e tem pessoas que têm dinheiro e são soberbos. E Deus, Ele não suporta o soberbo, não suporta. Mas que sejamos humildes, não importa o que você tenha, não importa o que você possua. Que sejamos humildes, que saibamos que só Deus é Deus. Que Ele que nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez do pó da terra. E a palavra de Deus diz: tu és pó e para o pó voltarás. E quando você voltar para o pó, o que será de você? Para onde o seu espírito vai? A palavra de Deus é muito certa em dizer que o corpo vai para o pó, porque do pó foi feito. Mas o espírito vai para Deus que os criou. E quando chegar lá, qual será a tua sentença? No grande tribunal de Deus, qual será a tua sentença? Pensa, medita, vê os teus conceitos, vê se o que tu estás fazendo está agradando a Deus. Se está realmente condizendo com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, cheia da presença de Deus, que possamos dizer assim como Moisés falou: se tu não fores comigo, se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Que possamos ter sempre a presença de Deus em nossas vidas. Que esta presença que nos dá força, nos dá graça para que nós possamos vencer todas as dificuldades. Que Deus abençoe nossas vidas e que nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus.